Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Bombshell ou O Escândalo, filme indicado a 3 Oscars e que traz um grande elenco com Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. O Escândalo vai trazer o grande escândalo que teve na Fox News, uma das principais emissoras dos Estados Unidos, principalmente envolvendo o CEO Roger Ailes, e aí como ele assediava muitas das jovens que ele contratava para trabalharem na emissora. É um filme que tem um potencial muito grande, a história real é o tipo de história que a gente olha e fala, isso tem que virar um filme, mas acaba desperdiçando algumas chances, principalmente por causa da sua abordagem. Eu não gosto muito da abordagem do filme. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente, vou começar mais pelo lado positivo. Eu acho que o primeiro grande feito é esse filme aparecer, esse filme ter essa história contada, porque é uma história que tem que ser contada. Então, só de isso aparecer no cinema e causar discussão já é algo muito importante. Então só o fato dessa história ser contada acho que já é um ponto positivo. O segundo grande ponto positivo é o elenco. Então a gente tem aqui a Charlize Theron, a Margot Robbie e a Nicole Kidman em 3 belíssimas atuações. A história vai ser contada a partir do ponto de vista das 3 e a gente vê muito nelas o como, apesar de todo mundo saber que rola o assédio lá dentro, para as mulheres é muito difícil trazer isso a público, porque elas podem perder o emprego delas e elas podem ser descredibilizadas, nunca mais conseguirem emprego, e no final elas se passarem ainda por mentirosas. Então a gente sente isso não só nas 3, como em muitas outras personagens, o como tem aquele receio de falar a verdade o tempo inteiro. Então a Charlize Theron ela vai interpretar uma jornalista que já está lá há muito tempo, muito mais madura, e a gente sente dentro dela aqueles resquícios do passado, mas ao mesmo tempo ela tá naquele conflito direto de conto ou não conto. Já a Margot Robbie é uma outra que vem com uma visão muito mais idealizada da Fox News e quando entra lá dentro ela vê que não é muito bem aquilo que ela estava pensando. E tem uma cena da Margot Robbie que é simplesmente espetacular, que é quando tá rolando o assédio e que a gente vê que ela tenta manter uma aparência de felicidade, só que lá dentro ela está sendo destruída. E a gente vê muito isso no olhar dela, que ela começa a remoer aquilo e parece que ela está a ponto de chorar, mas não pode deixar o sorriso desaparecer. Então é uma cena muito pesada e a Margot Robbie entrega o tipo de atuação que a gente sabe que ela é capaz. E a Nicole Kidman pode ser a que tem menos espaço, mas ela é meio que o fio condutor, ela é a primeira de tudo aquilo. E é mais uma boa atuação de uma grande atriz. Eu gosto muito mais das atuações da Nicole Kidman ultimamente, acho, do que no começo da carreira. E ela vem se provando mais uma vez que é ainda uma das melhores atrizes do momento. Outro destaque fica para a maquiagem, principalmente da Charlize Theron. Então eles usaram muito a maquiagem para ela aparecer com a jornalista da vida real. E se você não sabe que é a Charlize Theron e entra para assistir o filme, talvez você nem reconheça ela. Então é uma maquiagem muito boa, só que não é uma maquiagem tão perceptível. A gente não bate o olho e fala, nossa, isso é a maquiagem. Parece mesmo que é uma pessoa real e isso é um trabalho muito bom de maquiagem. Mas aí a gente entra nos 2 grandes problemas do filme, que é o roteiro e a direção. A direção é do Jay Roach. Ele fez muitos filmes de comédia durante a carreira, então ele fez os Austin Powers, por exemplo, ele fez Entrando numa Fria, e o roteiro é do Charles Randolph, que ficou conhecido pela A Grande Aposta, onde ele ganhou até o Oscar. Então o que a gente vê dos dois é que eles têm um pé na comédia, na verdade a carreira inteira deles veio da comédia, e isso vai se refletir no pior problema do filme, que é a abordagem. Esse é um filme de uma temática muito séria, de uma temática que deveria ser levada a séria, e o filme ele quer construir uma espécie de sátira. É quase como se o Charles Randolph ficasse preso na fórmula dele de A Grande Aposta. Então é uma tentativa de quebrar aquela convenção do gênero, do drama clássico para contar uma história baseada em fatos reais, só que eles acabam quebrando essa estrutura sem saber exatamente o porquê eles estão quebrando essa estrutura. Então isso vai aparecer muito no texto, que vai ter a quebra da 4ª parede, que vai ter um excesso de exposição aqui, uma narração em off completamente desnecessária e até algumas escolhas de humor que não encaixam muito bem no filme. E a direção vai fazer a mesma coisa, vai tentar inserir recursos diferentinhos que, por exemplo, o Scorsese fez isso muito bem em O Irlandês, quando ele usa aquele letreiro
para mostrar como o mundo do crime é pesado, como ninguém sobrevive àquilo, porque ele tá fazendo um filme sobre a velhice. E aqui eles vão tentar colocar algo mais ou menos parecido. Então eles vão jogar do nada os tweets do Trump na tela, eles vão jogar do nada o logo da Fox News, ou quando aparece um personagem eles vão tentar colocar o nome dele como se fosse em um telejornal. Tudo isso poderia ser eficiente se fizesse sentido com a proposta, se eles soubessem o que eles estão fazendo. Mas aqui fica essa clara noção de que, vamos fazer algo diferente porque vamos fazer algo diferente. E não tem uma ideia central, uma ideia clara do porquê eles estão querendo desconstruir a estrutura. Se você vai desconstruir uma estrutura, você tem que saber o porquê você está fazendo isso. E esse filme, ele simplesmente não sabe. E outra coisa que é muito problemático para mim, que aí já é uma coisa mais de direção, é o controle do tom. O filme ele não sabe quando ele quer ser um drama, ele não sabe quando ele quer ser uma sátira, ele não sabe quando ele quer ser um thriller de suspense. Ele acaba não sendo eficiente em nenhum dos três, e principalmente quando tem que ter a transição entre um tom e o outro, não funciona nada bem aqui. Então eu acho que os principais problemas desse filme é a direção e o roteiro, e eu acho que se esse filme fosse dado na mão de uma mulher talentosa, de uma roteirista e de uma diretora, poderia ter saído algo bem melhor. Eu não estou falando que quando a gente vai falar de filmes que têm protagonistas mulheres, homens não podem dirigir. Até pode, mas nesse caso precisava de uma sensibilidade maior, precisava de uma reflexão maior sobre o assunto, de levar o assunto mais a sério. E eu acho que jamais uma mulher dirigindo esse filme, uma mulher roteirizando esse filme, ia criar esse tom satírico que o filme tenta criar aqui. Então eu acho que apesar das boas atuações do filme e das temáticas até que são trabalhadas salvarem ele de ser um desastre, eu acho que a escolha do diretor e do roteirista aqui, não que eles sejam profissionais ruins, como eu disse, o roteirista já ganhou o Oscar por A Grande Aposta, que é um belo roteiro, o diretor ele é muito bem sucedido na comédia, mas eu acho que eles não são a escolha certa para fazer esse filme, e é aí que mora o grande problema aqui. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 5,5 pro filme. Eu acho que as indicações pro Oscar, como eu disse no começo, estão corretas. A Margot Robbie como melhor atriz coadjuvante, a Charlize Theron como melhor atriz principal, e maquiagem para mim são os 3 destaques do filme, e apareceram no Oscar. Por sorte esse filme não aparece em melhor filme, por exemplo, melhor roteiro, porque eu acho que tudo isso é bastante problemático aqui. Então por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, se inscrevam no canal e passem aqui embaixo no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais, e também passem no vídeo que a gente fez sobre o Oscar, sobre as indicações, onde eu comento todas as categorias. Por hoje é isso e corta!